uma grande amiga, uma profissional fantástica que trabalha com micropigmentação labial. Ela me fez a pergunta. Ela falou, Josi, o que que significam os lábios? Porque eu trabalho com isso e é interessante saber, né? Então, olha que interessante. Eu vou trazer todo o significado dos lábios pela linguagem do corpo egípcia, né? Qual que é a função dos lábios, gente? Eles representam a nossa expressão afetiva, a maneira como nos comunicamos emocionalmente e como recebemos e entregamos prazer, afeto e amor. Então, quando a gente tem problemas, feridas nos lábios, ressecamento, deformação, né, às vezes machuca, ou alguma questão, né, na boca, está simbolizando o quê? Dificuldade de falar verdades profundas sobre si mesmo. Está ligado também à sexualidade e ao prazer de viver. Então, feridas recorrentes na boca, elas podem sinalizar culpa ligada à sexualidade ou repressão do desejo. Você já reparou que tem pessoas que sempre estão, às vezes, ou com uma herpes, ou com uma ferida, ou com algum machucado na boca? Então, quando tiver qualquer tipo de sintoma na boca, tá representando aí, né, esse desafio, né, esse problema, esse bloqueio em expressar os sentimentos sobre si mesmo, em falar verdades profundas sobre si mesmo. Normalmente aquela pessoa que tem dificuldade de compartilhar na intimidade, né, com o companheiro, a companheira, com as pessoas mais próximas da família, o que sente, né, pessoa que tem dificuldade de expressar afeto, normalmente manifestam algum sintoma na boca. E também, né, ainda segundo a Cristina Cairo, minha mestra nessa matéria de linguagem do corpo egípcia, os lábios rachados ou feridos, eles mostram medo de se expressar, insegurança em dizer o que sente, medo de críticas ou medo da rejeição, né? Então, é interessante também que só mesmo o formato dos lábios, eles já podem dizer muita coisa sobre o nosso padrão inconsciente. Olha que interessante. Você pode ler, né, toda uma pessoa só sabendo o formato do corpo dela, né? Então, os lábios muito finos, né, eles têm uma tendência a reprimir emoções e afetos e têm a dificuldade de entrega. Então vocês já podem ir avaliando, né, como é que é o lábio da pessoa que vos fala, como é o seu próprio lábio e ver como que funciona isso, como que você expressa isso através da sua boca, literalmente, né? Então, lábios finos, né, de dificuldade de entrega, pessoa que tem tendência a reprimir as emoções e os afetos. Quem tem lábios muito apertados, que você já reparou que a pessoa às vezes está sempre com a boca contraída, que parece até que ela tá meio fechada, assim, a pessoa que fica, sabe, apertando a boca para falar, que é uma tensão muscular, essa pessoa normalmente está carregando raiva contida, ressentimento e muita dureza ao se comunicar. E, assim, as alterações, né, quando às vezes muda muito, né, ou como a pessoa está expressando ali nos lábios, ela está ligada a conflitos entre o que se quer dizer e o que se sente autorizado a dizer. Já percebeu uma pessoa que às vezes vai fazer uma reunião mais difícil, às vezes aquela reunião de trabalho, aquela reunião de família, né, que precisa falar de um assunto mais delicado, e a pessoa fica mordendo o lábio, se contorcendo, espremendo ali, apertando os lábios, ela normalmente está tendo um conflito ali entre o que ela queria dizer e o que ela se sente autorizada a falar, a comunicar. Então, esse é um sintoma aí para quem fica, né, às vezes mudando muito a forma dos lábios, né, assim, hora contraindo, hora apertando, hora mais leve. Então, é essa dificuldade de autorizar, né, o que precisa ser dito. E ainda, né, falando dos lábios pela metafísica da saúde, também os lábios, eles estão relacionados à nutrição e ao prazer. Porque, gente, a nossa boca é a porta de entrada do alimento, né? Tanto no físico quanto no emocional. Então, pode estar indicando quando tem algum problema no lábio, que a pessoa não se sente digna de receber afeto ou tivesse um medo de se expor emocionalmente. Então, é um conflito entre receber e dar esse afeto,
né? E também o lábio, gente, ele funciona como um limite simbólico entre o mundo interno, que é o que eu sinto, o que sentimos, e o mundo externo, que é o que mostramos. Então, já reparou quando a pessoa fala assim, ah, eu vou ficar de boca bem fechada? Ou seja, a pessoa ela tá reprimindo aí compartilhar, expressar o que está no mundo interno, né? Então, problemas nos lábios, pela metafísica da saúde, significam baixa autoestima, dificuldade de autoaceitação e carência afetiva. Então, analise aí como é que tá os seus lábios, né? Uma informação até que eu não coloquei aqui no meu checklist das questões, mas é interessante. Quem tem lábios bem carnudos, lábios grossos, lábios mais, né, redondinhos, mais avolumados, normalmente são pessoas emocionalmente muito carinhosas, são pessoas que demonstram mais afeto. Repara nisso, repara as pessoas bem amorosas que você conhece. Normalmente as pessoas que expressam esse amor, elas são pessoas de boca carnuda, de boca, né, assim, bem preenchida. Então essas pessoas normalmente tendem a expressar com mais facilidade os seus sentimentos, expressar o afeto, expressar o amor que sentem pelas pessoas ao redor. E aí, para quem tem dificuldade ainda em qualquer problema que aparece com frequência na boca ou qualquer sintoma desses que eu falei, né, lábios ressecados, feridas nos lábios, tende a morder com frequência os lábios, tirar um pedacinho da pele ali. Qual que é a mensagem de cura para que isso não fique acontecendo? Trabalhar primeiro a aceitação do próprio desejo, né? Aprender a expressar os sentimentos sem medo, sem julgamento e reforçar o amor próprio, permitir sentir o prazer na vida e nas relações. E também praticar a comunicação mais autêntica, com suavidade e verdade. Então você pode usar a seguinte afirmação: eu dou permissão para me expressar, para expressar os sentimentos, para expressar o amor que eu sinto e o afeto que eu sinto por mim mesma, por mim mesmo e por todos ao meu redor. Então, pode usar essa afirmação. Eu me dou permissão para expressar o afeto que eu sinto.